Filosofia Sem Fronteiras. Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência. Olá, boa tarde a todos e a todas aqui presentes e que estão nos ouvindo. Hoje, na nossa roda de conversa, contamos com a presença da chapa UFPEL Diversa, concorrente à reitoria da Universidade Federal de Pelotas. Esta equipe é composta pelo professor Paulo Roberto, professora Úrsula Silva, professora Isabela Fernandes e professor Heraldo dos Santos. E hoje aqui, representando o grupo, estamos com o professor Paulo, candidato ao cargo de reitor, e a professora Úrsula, candidata a vice-reitora. Primeiramente, quero agradecer imensamente por terem aceito o nosso convite ao programa. Então, para dar início ao nosso programa de hoje, abriremos 5 minutos para vocês nos dizerem qual foi a motivação para a construção desta chapa. Lembrando que eu notificarei quando restar 1 minuto. Fiquem à vontade. Todas, boa tarde à audiência do programa, aos colegas que nos convidaram para estar aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. Eu não sei, a Úrsula vai falar na sequência, mas é o meu primeiro programa de rádio, né, como candidato. Então, sejam tolerantes com a minha inexperiência. Nós somos, então, como tu dissestes, a UFPEL Diversa, né? Tu nominaste os candidatos, eu sou da computação do CDTEC, a Úrsula é do Centro de Artes, atual diretora, o Heraldo da ESEF e a Isabela do Centro de Engenharias, né? Nós formamos um grupo, né, que é a chapa de situação, né? Nós representamos a gestão atual, somos formados pelo grupo que geriu a universidade nos últimos 4 anos, que foi eleito em 2016 e se intitulava UFPEL Diferente, e crescemos nesse ano, crescemos bastante. Eu sou o único candidato da chapa que é da gestão atual, não sou nesse momento exato, não sou da gestão mais, mas fui todo o tempo da gestão. Então esse grupo se ampliou bastante agora no início de 2020, né, na construção da nossa candidatura. Nós nos baseamos a nossa construção, a nossa aproximação a partir de um programa de gestão. Então, nós nos reunimos para construir um programa e depois nos compusemos como chapa. Então, é importante destacar que nós construímos um programa e escolhemos entre nós as pessoas que iam executar esse programa. Então, o grupo é baseado nesse programa. Eu vou pedir que a Úrsula fale sobre ele na sequência. E para terminar a nossa apresentação como grupo, né, nós representamos, como eu disse, a gestão, nós temos experiência na gestão, eu como parte da gestão central dos últimos 4 anos, e a Isabela e a Úrsula como diretoras. A Úrsula, que vai falar na sequência, está no 2º mandato na direção do Centro de Artes. Então, esse grupo que a gente representa, que construiu esse movimento que se chamou UFPEL Diversa, escolheu os nossos nomes, né, para representá-los, e muito, muito por isso, pela nossa experiência, pela nossa capacidade de diálogo e integração dentro desse grupo. Bom, eu posso continuar. Então, meu nome é Úrsula Silva, eu estou na direção do Centro de Artes, na 2ª gestão, como meu colega falou. Agradeço aqui o espaço, muito obrigada por estarmos aqui podendo conversar com todos e todas. Na verdade, assim, estou há 25 anos na Universidade Federal de Pelotas, né, desde 95, tenho essa experiência na gestão já há 7 anos dentro do Consum, 4 anos dentro do COSEP, e na verdade tenho acompanhado já várias gestões de reitoria, né, e o que me fez estar aqui, né, eu não sou dessa gestão, mas me aproximei e me coloco nesse momento em função
da admiração pela experiência que estamos tendo, né, dessa atual gestão, que qualificou muito a nossa universidade, tanto em questões acadêmicas, quanto em políticas de assistência estudantil, no acolhimento às diversidades, né, e fez uma gestão democrática de inserção, né, de técnicos do COSEP, por exemplo, uma qualificação acadêmica, uma qualificação de infraestrutura também, que fez bastante qualificação em termos de espaços e cursos. As nossas concepções orientadoras do nosso programa estão vinculadas à questão da defesa da autonomia, da democracia, essa defesa dos direitos, né, defesa dos direitos e das liberdades, liberdade de ensinar, de aprender, de pesquisar, e vinculados à ideia de integração e diálogo, proximidade maior entre as áreas de conhecimento, trabalhar a questão da diversidade e da inclusão, sustentabilidade e qualidade, humanização e equidade, a aproximação de ciências e culturas, e vincular muito todas essas questões à inserção social, o impacto social que a universidade tem na sociedade, e vice-versa, o quanto a própria comunidade precisa se ver dentro da universidade. O tema foi escrito a partir das concepções orientadoras, estas, então, e elas estão intercaladas em 3 dimensões, né? Elas estão articuladas em 3 dimensões, que é a UFPEL integrada, a UFPEL acolhedora e a UFPEL contemporânea, a partir das quais nós estamos propondo 136 ações, né? Algumas dessas são superações, no sentido de ampliar o programa que a UFPEL Diferente realizou, e a UFPEL Diversa agora se coloca para propor uma ampliação. Perfeito, então. Indo agora para um segundo momento da nossa entrevista, vamos começar com as perguntas. Lembrando que tem 10 minutos cada para serem respondidas, e eu notificarei quando restar 5 minutos e também a 1 minuto. A primeira questão é sobre Covid-19. Quais serão as devidas ações a serem tomadas no pós-pandemia? Fiquem à vontade, vocês têm 10 minutos. Essa pergunta é importante de ser feita, porque a gente está em permanente análise, né, do cenário, Natália. É importante tu saberes, assim, a nossa audiência saber que no primeiro dia que a universidade, que a cidade se percebeu na pandemia, que foi por volta do meados de março, a universidade de pronto estabeleceu um comitê, a gente chama ele de Comitê Covid-19, um comitê de emergência, e a partir desse comitê, composto por muitas pessoas da universidade, de várias especialidades, né, não é um comitê de gestão, um comitê de universidade, da universidade, instaurou esse comitê, e a partir dali, esse comitê, durante os primeiros 4 meses da crise, se reuniu todos os dias pela manhã, e objetivamente tomou todas as decisões junto com a gestão e com os órgãos, né, com os nossos conselhos para encaminhar o andamento da vida na universidade. Então, desde aquele dia, todas as decisões foram tomadas ouvindo esse comitê. Depois, recentemente, o comitê começou a se reunir com menor frequência, né. Esse comitê emite boletins diários, né, só para vocês saberem, e emitia boletins diários, agora emite boletins semanais, e a gente tem acompanhado a evolução da crise dessa forma. A universidade, pós-pandemia, ela tem 2 cenários, né, que são os 2 cenários que esse comitê trabalha, e as ações estão sendo tomadas nesse sentido. Ela tem o cenário em que a gente consegue vacinar um bom grupo de pessoas no início do ano que vem, e aí pelo menos os grupos de risco vacinados, a gente consegue começar um semestre híbrido, em que a gente vai tentaria, né, fazer aulas remotas e aulas presenciais para por exemplo, aulas práticas, e um cenário em que isso não aconteça, e que a gente tem que continuar com o afastamento social da forma como a gente está fazendo hoje, né, que é sem ter contato presencial algum. Então, a gente tem esses 2 cenários, né. Claro, tem o terceiro cenário, que a gente não precisa nem discutir, que é a vacinação ampla, e aí a
não vou conseguir pronunciar, mas o fim da doença, né, o fim da Covid-19, né, não vou conseguir. Erradicação da doença. Então, aí esse cenário a gente nem vai trabalhar, que é a erradicação da doença, a gente não vai nem trabalhar, né? Então, são esses dois cenários. Sim, essa questão da orientação, né, que a gente tem orientações que vêm da OMS, do Conselho Nacional de Educação e do Comitê Covid. Então, essas orientações nós seguiremos, né, então não podemos antecipar nenhum movimento nesse sentido de exatamente quando será o momento de presencial absoluto. Talvez a gente trabalhe ainda num cenário híbrido, né, virtual e presencial, dependendo de como andar essa situação. Sabemos que nós temos que qualificar e preparar ambientes voltados à atenção da saúde, né, como as questões nas UBS, nos hospitais, e no hospital e na odonto, que nós temos aula. Então, os espaços de ensino, eles têm que ter esse cuidado, né, com EPIs e com espaços preparados para receber essas aulas, e também nós sabemos que temos que ter o cuidado com a questão das pessoas de risco, né, se tivermos ou não a vacina no ano que vem, se voltaremos hibridamente, temos ainda a questão das pessoas, não só pela questão da idade, mas também de possíveis complicações, né, doenças crônicas que possam trazer um cenário de risco, né, tanto para estudantes, técnicos e professores, né. Então, esse cuidado todo nós sabemos que temos que ter, né. Então, é uma instância de muitas dúvidas, mas que nós temos o compromisso de ter o cuidado com as pessoas, né, e também o compromisso de ter esse atendimento no nosso compromisso acadêmico, né. Tem uma expectativa também constante dos alunos da gente conseguir fazer adaptações no nosso ambiente, né, para que a gente, mesmo numa condição de pandemia, pudesse fazer algum retorno. Esse assunto é bastante polêmico, né. O governo do estado está discutindo o retorno às aulas de escolas, né, e não está conseguindo ter avanços, né, porque uma adaptação de estrutura dessas é praticamente inviável, até porque a própria mão de obra que faria 5 minutos. a própria mão de obra que faria essa intervenção, né, ela não pode trabalhar também, né. Então a gente teve que reduzir as ações de infraestrutura na universidade significativamente, né. Então a gente hoje trabalha com algumas ações específicas em alguns cursos que atuam na área da saúde, porque deles depende a saúde da nossa população, né, parte da saúde da nossa população. Então, a gente tem a medicina atuando, alguns alunos da medicina atuando, a gente tem alguns alunos da enfermagem, alguns alunos da odonto querendo começar a atuar, não estão atuando. A OMS recomenda não vá no dentista, só em casos de extrema necessidade. Então o cenário realmente ele é para nós que vivemos a universidade e adoramos estar no ambiente universitário, é desolador, e nós não temos condições de fazer adaptações que impactem de verdade num eventual retorno, como salas arejadas. Se cogita um distanciamento entre os alunos, se cogita algumas possibilidades que nós não imaginamos conseguir atender. Então, para nós, como eu estava dizendo, a Úrsula bem discutiu, temos dois cenários na frente: um cenário da vacina, que vai nos permitir um retorno híbrido, e um cenário ainda de distanciamento, em que nós não deveremos voltar. Isso eu estou falando no ano que vem, né, que é o ano que nós começaríamos a nossa gestão, se nós formos eleitos. Esse ano a gestão atual continua tomando as decisões, continua discutindo com a comunidade, os colegiados estão em plena discussão nesse momento para definir as suas ofertas para o segundo semestre alternativo. Esse segundo semestre, não sei se será alternativo, mas será remoto também, né, pela impossibilidade concreta da gente retomar. Nesse momento a gente vive assim, não é um dilema, né, mas a gente quer que os alunos estejam na universidade, pelo menos remotamente, mas a gente tem dificuldades em fazer ofertas de disciplinas remotamente, porque as disciplinas não são, elas não se
se prestam para a atividade online, né? Então a gente acaba tendo vontade, mas dificuldade de concretizar ofertas, porque online a gente sabe que muitos cursos não se viabilizam, não é possível dar aulas online, né? Por outro lado, acho que é importante, né, dizer que a gente tem uma qualificação já em andamento, né, foi criado o NAT, que é um núcleo de atenção justamente às questões da tecnologia, os professores estão tendo formação, então, de certa forma, o calendário que está acontecendo nesse momento também nos possibilita essa qualificação e o acesso dos estudantes através de projetos e de inclusão digital que já estão acontecendo, então, isso nos mostra um cenário de aproveitar essas ferramentas tecnológicas que estão sendo desenvolvidas nesse momento, também para um cenário híbrido e, posteriormente, para talvez inserir outras possibilidades aí junto aos cursos e aos projetos pedagógicos de ferramentas de ensino também metodológicas, né, que possam acrescentar, complementar a metodologia de ensino com esse meio. Nós colocamos no nosso programa uma ação que é institucionalizar esse núcleo que a Úrsula mencionou, que é o de apoio a tecnologias educacionais, para a gente poder continuar usando essa ferramenta mesmo depois, no pós-pandemia, né? A gente se aproveite dos recursos tecnológicos. A UFPEL captou junto ao MEC Um minuto. A UFPEL captou junto ao MEC uma boa quantidade de recursos agora para qualificar a sua infraestrutura digital de servidor. A gente chama esse programa de UFPEL Digital. Então, o programa UFPEL Digital, nós colocamos no nosso programa de gestão uma ação que visa fortalecer esse programa, uma vez que a gente captou recursos, adquiriu um servidor de grande porte, então a gente está pronto para... A gente criou uma infraestrutura que a gente precisa aproveitar no pós-pandemia, né? Então, o que a Úrsula disse é aproveitar essa infraestrutura para que a gente possa explorar essas tecnologias no pós-pandemia, né? Não como uma ferramenta para substituir as nossas aulas, de maneira nenhuma, mas como uma ferramenta complementar, para que a gente possa melhorar ainda mais nossas ações com o uso dessa tecnologia. Indo para o segundo tópico, falaremos sobre orçamento. Como pretendem operar o orçamento, tendo em vista a situação econômica que nos encontramos desde já? Vou começar também a responder essa pergunta. O nosso orçamento da universidade, ele não é um problema de agora, não é da crise econômica, né, que a gente tá vivendo ou poderá viver a partir desse ano. A gente tem um orçamento na universidade pública que vem sofrendo há bastante tempo. Então vamos fazer um histórico rápido, já que a gente tem bastante tempo para discutir esse assunto. Quando a universidade passou pelo processo de reestruturação, chamou REUNE, né, reestruturação e ampliação, nós tivemos uma abundância de recursos financeiros, né? Nosso orçamento chegou a, num ano, ser por volta de orçamento de investimento, né? É sempre bom lembrar para a audiência que o investimento, nós temos dois grandes grupos de recurso, né? O recurso para investimento, que é onde a gente constrói prédio, compra equipamento, então a gente chama isso de capital, e o recurso de custeio, que é o para pagar nossas contas, pagar a luz, pagar os terceirizados que cuidam da portaria, da segurança, os motoristas. Então a gente tem esses dois grupos, tá, de recursos. Esses dois grupos vêm sofrendo há muito tempo. Então, lá em 2012, 2011, esse orçamento de investimento para construir, para qualificar os espaços, chegou a ser 120 milhões de reais durante um ano. Na gestão passada, num ano, atingiu no máximo 18 milhões, por volta de 18 milhões, e na nossa gestão, no ano passado, por exemplo, foi de 3 milhões. Então, nós estamos falando de construir prédios, qualificar infraestruturas, comprar equipamentos, num orçamento que vem de 120 milhões de 10 anos atrás para 3 milhões no ano passado. Então, nós estamos falando aí de uma decrescente muito grande, né? E a gente tem uma crítica importante a fazer, que é, no passado, nem sempre a gente usou os recursos da melhor forma para preparar a infraestrutura
que a gente precisa quando a gente amplia a nossa universidade, né? Nesse programa Reúne que eu mencionei, nós aumentamos o tamanho da universidade, o número de alunos mais que dobrou, o número de professores mais que dobrou, né? Então, acho que não mais que dobrou, mas quase dobrou o número de docentes. E a infraestrutura física, ela praticamente não acompanhou esse crescimento. Não, com certeza, nessa proporção, mesmo com aquele recurso grande que a gente teve naquela época. E a partir de então, a gente passa o tempo todo tentando resolver esses problemas, né? Então, nós estamos falando aqui de orçamento de investimento, né, de construção de prédios e tal. Na nossa gestão atual, nós conseguimos fazer alguns investimentos importantes, né, que foram os ônibus, o RU do ângulo, só para citar dois, né, teve a reforma do auditório no Capão. Bom, algumas das ações que a gente fez com esse orçamento. Nós não imaginamos que esse orçamento de capital possa diminuir ainda mais no próximo ano ou na nossa gestão, porque ele já está muito perto de quase nada. Vou dar um exemplo para vocês. O restaurante universitário do ângulo custou em torno de 1.600.000. Então ele consome meia verba de capital de investimento do ano. O resto precisa usar em equipamento, precisa usar para qualificar outros espaços. Os ônibus para o Capão custaram uma cifra parecida. Então, os ônibus que a gente comprou para fazer o intercâmbio para o Capão. Então, isso dá uma ideia da dimensão do orçamento de investimento, tá? De capital. E a gente não, se a gente tiver esse orçamento ainda mais diminuído, nenhuma obra mais será possível no futuro, porque é desse dinheiro que saem os grandes investimentos. Não vai ter que comprar equipamento para laboratório, computador, essas coisas que a gente compra com dinheiro de investimento. Então essa é a minha primeira fala. A segunda parte da pergunta é que vem o recurso de custeio, né, que é como que a gente paga as nossas contas. Esse recurso, quando a gestão atual assumiu lá em 2017, ele é mais ou menos da ordem, né, de 70 e poucos milhões, que é quanto a gestão próxima deveria assumir. Então, esse orçamento não foi, durante o tempo, atualizado. Durante esses 4 anos da gestão do Pedrinho e do Luiz, esse orçamento de custeio, que é o para pagar as contas, ele foi mais ou menos constante. Ele aumentou muito pouquinho, nem dá para notar o quanto que ele aumentou. Tá? Então, o que está acontecendo para o ano que vem? Vocês já devem ter ouvido falar, e isso que deve ter motivado essa pergunta. Nós sofremos um corte no orçamento em torno de 23%. Então, 23% a menos no nosso recurso para pagar as contas. Então, aí 5 sim, minutos. esse impacto, então estou desenhando o cenário, né? Esse impacto, esse corte de 23% no custeio no ano que vem é praticamente tira 1/4 do nosso orçamento, né? Então, sem 1/4 do nosso orçamento, como é que nós vamos pagar a conta de luz? Como é que nós vamos pagar os vigilantes? Como é que nós vamos pagar os motoristas, né? A gasolina do ônibus, né? O RU, né? Então, porque o RU ele é subsidiado, né? Acho que a audiência sabe, o nosso RU custa R$2, mas não é esse o preço que a empresa cobra pela refeição. Esse recurso a mais que precisa pagar para a empresa, ela vem dessa verba de custeio. Então, essa verba toda está comprometida, né? Se esse corte de 23% se estabelecer de verdade, se não houver uma discussão. Hoje o nosso reitor está em Brasília não, ele está permanentemente discutindo com os outros reitores, num esforço com Brasília, para tentar reverter esse corte. Todas as universidades estão sendo cortadas, o corte médio é de 18,5%, e isso está gerando uma situação muito complicada para o ano que vem das universidades públicas de todo o país. É preciso dizer, eu vou terminar, eu vou deixar a Úrsula falar um pouco também sobre esse tema, mas é preciso dizer que esse orçamento espera provavelmente que nós tenhamos pelo menos um primeiro semestre ali híbrido, onde a gente não teria gastos, né, ou poderia fazer economias, né? Isso que provavelmente esses caras que nos fizeram esse corte para a gente estão esperando que aconteça na universidade no ano que vem. Se nós retornarmos a pleno em janeiro, esse orçamento representa um corte de 25%,
nesse recurso e, consequentemente, nas coisas que esse recurso paga, né? Só para terminar, então, a minha fala, é importante dizer para a comunidade que nós fizemos uma gestão, o Pedrinho e o Luiz estão fazendo uma gestão bastante responsável financeiramente, sem deixar de fazer os avanços que precisavam fazer, né? Então, se a gente olhar, nós assumimos a universidade em 2017 chegando no final do ano com os déficits de mais de 20 milhões de reais, né? Chegava no final do ano com mais de 20 milhões de reais faltando na conta. E no ano passado nós tivemos déficit zero. Nós conseguimos fazer várias ações que nos permitiram chegar, renegociando contratos, enfim, chegar a déficit zero ano passado. Então, esperávamos que a gestão próxima pegasse um déficit zero, mas com esse corte, nós já sabemos que se a gente consegue ter, no final do ano passado, 0 a 0, se a gente tiver um corte de 23%, por óbvio, a gente não vai conseguir, né, fazer nós já fizemos tudo que podíamos para deixar o déficit zero, é impossível viver com esse recurso. Bom, o Pedrinho disse isso no ano passado, naquelas manifestações, né, que a gente participou, quando houveram aqueles bloqueios dos orçamentários, que nós tínhamos dinheiro para pagar as contas até tal mês, né? E isso deve se repetir ano que vem, se esse orçamento se confirmar. Queres complementar alguma coisa, Úrsula, sobre isso? Fica à vontade. Para dizer que estamos na batalha, né, para que não haja esse corte, porque, inclusive, desse custeio que nós pretendemos ampliar um pouco a questão da política de bolsas, né, de bolsas para, inclusive, de acesso aos monitorias para o NAE, né, de inclusão maior. Então, nesse sentido, a gente espera realmente que esses cortes não aconteçam, e também para qualificar os espaços, né, justamente é do custeio que sai a verba de qualificação dos espaços para a volta das aulas, né, então esperamos realmente que esse corte não aconteça. Para o terceiro tópico, falaremos sobre a administração dos campi. Nós sabemos que alguns campos têm mais foco administrativo do que outros. Tendo isso em vista, quais serão as novas medidas aplicadas para as infraestruturas dos campos existentes? Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Assim, a universidade ela é absolutamente multicamp, né? Nós temos prédios espalhados por toda a cidade. Esses prédios, eles são normalmente geridos pelas unidades acadêmicas que os ocupam, né? Então, vamos dar um exemplo lá na ESEF, aquele prédio que fica lá para o lado da Zona Norte, lá, ele é praticamente, não só em teoria, mas em prática também, administrado pela própria ESEF, né? Que demanda, então, ações de infraestrutura à nossa superintendência de infraestrutura, para lidar com a sua manutenção, com o seu suporte. Então, quando tu te referisses a alguns prédios terem mais atenção administrativa que outros, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu vou imaginar que seja assim. Alguns prédios são multiusuários e, por isso, às vezes, eles são administrados pela gestão central, vamos dizer assim. Então, o ângulo, por exemplo, são dois blocos, o bloco A e o bloco B. O bloco B é predominantemente acadêmico e apesar disso, o ângulo como um todo ele é administrado pela reitoria, né, que fica ali. Então, em alguns lugares são assim. O Campus 2, por exemplo, que é um prédio alugado, ele também ele é multiusuário e eu entendo que ele é acaba sendo administrado pela reitoria. Mas, bom, dito isso, como é que a gente faz a gestão desses prédios que não são administrados pela reitoria, né? Esses prédios, como a Úrsula pode nos ajudar falando sobre o Centro de Artes na sequência, como é que funciona lá. Mas eu vou tentar dar uma visão geral. Nós temos hoje uma matriz que pega os recursos de custeio que a gente recebe do governo federal e redistribui para as unidades um valor de 1.800.000. Então, esse valor de 1.800.000, a gente divide ele
para cada uma das 22 unidades acadêmicas, e esses recursos, então, são usados pelas unidades acadêmicas para custear o seu dia a dia, né? Custear os seus custos básicos para a manutenção e o andamento das atividades, né? Desse recurso não sai vigilância, não sai luz, não sai portaria, esses recursos de terceirizados, eles saem da verba central, aquela, sai direto da reitoria. Então, para falar como é que o recurso chega na unidade. Nós temos hoje uma superintendência de infraestrutura, a SUINFRA, que cuida da manutenção dos nossos prédios. Então, quando o diretor precisa, das pessoas que administram esses prédios precisa de alguma obra, pequena reforma, instalar um ar-condicionado, por exemplo, trocar uma lâmpada, aciona a SUINFRA. A SUINFRA hoje tem recursos, né, para adquirir material e tem uma equipe de terceirizados bem grande e dá conta desse trabalho. A SUINFRA, ela tem um sistema onde as pessoas cadastram as suas demandas, né, e hoje a gente tem esse processo bem organizado. São desde 2018 que esse sistema se estabeleceu, que a gente tem aí centenas de milhares de ações atendidas pela Superintendência de Infraestrutura, que a gente consegue monitorar com transparência por esses relatórios. Eles emitem relatórios acho que são semestrais, né, dizendo quais foram as ações. Esses recursos todos saem desse recurso de custeio, né, o pagamento dessas atividades, todas saem desse recurso de custeio que eu falei para vocês, que no ano que vem seria reduzido, né, para juntar com a conversa que a gente estava tendo sobre o orçamento. Então a gente tem aí a SUINFRA dando conta da manutenção com equipes terceirizadas e com material, as unidades têm esse recurso que eu falei para vocês, distribuído com uma forma muito parecida como o governo federal distribui entre as universidades, para poder fazer a aquisição dos seus insumos, né, e a gente distribui recursos de capital, que é esses de investimento, que eu falei para vocês que está na ordem de 3 milhões, a gente distribuiu, acho que foi 1 milhão para as unidades acadêmicas esse ano, né, para as unidades fazerem os investimentos que quiserem. No nosso programa, a gente colocou uma proposta de criar, nos moldes dessa matriz, a gente está propondo, essa matriz que a gente usa para distribuir os recursos de custeio, criar uma matriz também para distribuir os recursos de capital. Então, nós distribuiríamos os recursos de investimento também por uma matriz. Colocamos isso no nosso programa. Só para terminar, então, essa primeira parte, a primeira intervenção. 5 minutos. A gente tem, no nosso programa, essa matriz de custeio que eu falei para vocês, que é a matriz que divide os recursos para a manutenção das unidades, a gente tem uma proposta de qualificar essa matriz, de considerar, por exemplo, um aspecto que está bem relacionado com a tua pergunta, que é a estrutura física dos prédios, que a unidade administra, né? Então, uma unidade como a arquitetura, que tem seu prédio, ou a ESEF, que acaba cuidando do seu prédio, talvez a gente precise ter um olhar cuidadoso sobre os tipos de demanda que tem, para que a gente possa distribuir melhor os recursos entre as unidades. Então, acho que eu abordei todos os aspectos. Eu vou pedir para a Úrsula complementar. A gente criou os núcleos administrativos, eu vou pedir que a Úrsula fale um pouquinho sobre eles, dentro das unidades, que também tem um impacto nesse processo e está no nosso programa. Sim, a gente tem acompanhamento, né, justamente para essa questão da qualificação dos espaços. As unidades têm o núcleo administrativo que acompanha, então esse gerenciamento é feito por cada unidade, né. Claro que a gente sabe que o Capão do Leão precisa de acompanhamento também especial, então nesse sentido nós também teremos esse olhar cuidadoso, né, de ter um acompanhamento junto à gestão, como a superintendência, que possa estar qualificando também o Capão do Leão, com gerenciamento acompanhado pelas unidades, e também há uma demanda de uma qualificação, na verdade uma institucionalização do campus das engenharias, né, então também isso está apontado dentro do nosso programa. Claro que nós teremos um estudo nesse sentido de um plano diretor dos nossos prédios,
né, e dessa organização dentro desses campos, que também estão sendo apontados no programa como uma necessidade de estudo dos prédios, da acessibilidade, né, qualificação de rede elétrica, essas questões mais específicas no Capão, a questão da qualidade da água. Então, a demanda está anotada no programa, né, como algo a ser cuidado e qualificado na próxima gestão. Vocês ainda têm 3 minutos. Tá, eu vou usar esse tempo para a gente falar um pouquinho mais sobre outras formas que a gente imagina de fazer investimentos nos nossos espaços dos campos, né, dos campi. A gente colocou no nosso programa uma qualificação de espaços de convivência, né, então a gente tem como nosso programa, como disse a Úrsula no início, tem 136 ações, né, então uma dessas ações é qualificar os nossos espaços de permanência e convivência. Então isso, em vários campi, a gente vai ter ações de infraestrutura nessa linha, então de qualificar os nossos prédios, né. Essa motivação partiu do orçamento participativo, que foi também implementado na nossa gestão atual, né. A gente tem então recursos que são distribuídos através do orçamento participativo, onde a comunidade pode deliberar para onde esse recurso vai, e o orçamento participativo já tinha definido algumas ações voltadas para convivência e permanência, e motivados por isso, nós colocamos no nosso programa a priorização de investimentos nessa área. A gente já tem um aceno ali para o Campus Ângulo, e mais um dos campos do centro de Pelotas, e o próximo passo, na nossa visão, é qualificar o Capão do Leão, que precisa de um espaço de permanência e convivência lá. O Campus Capão do Leão é o nosso único campus assim, que reúne características de campus universitário, né, com vários cursos, muitos prédios, um restaurante. Então aquele ambiente ali carece de qualificação dos seus espaços de permanência e convivência. Então nós temos como objetivo investir nessa qualificação. Ambientes como esse, como o Capão, como a Úrsula disse, precisam de uma atenção da gestão, porque lá tem muitos cursos num único local, e é por isso que a gente investiu, tem cuidado para que aquela biblioteca lá do Campus Capão aconteça, né? Ela é muito importante para aquelas unidades como uma ação de qualificação do campus, porque vai liberar espaço em outras unidades, vai centralizar num espaço qualificado o ambiente de biblioteca, e permitir que os alunos tenham um lugar de convivência ali, de permanência, né, para fazer os seus estudos lá no Capão do Leão. Então, essas ações no Campus Capão a gente tem cuidado para, junto com os diretores, colocar no nosso programa de gestão para o 21 e 24, se formos eleitos. Certo, É isso. perfeito. Quarta questão. Referente às políticas de diversidade social. E também, além dos programas de assistente estudantil já existentes, quais serão as novas medidas tomadas acerca deste assunto? No nosso programa, primeiro as ações de inclusão na nossa gestão, elas sempre foram pauta, né? A gente teve protagonismo como universidade nas cotas na pós-graduação, né? Então isso é uma política de acesso bastante importante, uma demanda da comunidade, que nós fomos ágeis como gestão em viabilizá-la, né? Então essas pautas, inclusive a de permanência das pessoas que ingressam por cotas, para nós são muito importantes, são muito caras, né? No nosso programa nós temos várias ações nesse sentido, né, de manter essas políticas, né. Inclusive quando o ministro da Educação saiu, ele tentou, na saída dele, vocês devem lembrar, né, ele tentou fazer com que a política de cotas na pós-graduação caísse no país todo, né. Então nós estamos muito atentos a isso, lutamos para que essas políticas permaneçam, né. Então, eu vou pescar no nosso programa aqui algumas ações para contar para vocês, né, que nós, deixa eu
pegar uma ação aqui que é importante. Na tô verdade, tentando como a achar. gente tinha falado antes, a questão das bolsas, né, depende muito de não haver esse corte nos orçamentos. Eles estão atrelados, né? Com a verba que vem do PNAES, nós temos 100% de atendimento, né, às demandas dos auxílios que são solicitadas, dentro daquela regra de um limite até 1/3 do salário mínimo. Então, essa demanda, ela é 100% atendida. Essa questão do auxílio, o que aumenta, né, além do PNAES, então, sai do custeio. Então, nesse sentido, é importante saber que o orçamento está, né, vinculado a essa demanda. Então, tudo que a gente cria a mais vai sair desse valor também. Nesse caso, nós temos dentro da nossa proposta, né, a intenção de institucionalizar novas bolsas para a inclusão, principalmente do atendimento dos alunos via ANAI, né? Então, alunos que possam ser monitores, que tenham também algum tipo de dificuldade, que tenham atendimento especial, mas que também possam participar das disciplinas com alguma monitoria, com alguma responsabilidade. Então, nesse sentido, bolsas de monitorias para a inclusão estão sendo pensadas, né? Também na pós-graduação, né, já temos cotas, mas pensamos também que elas possam ser ampliadas na medida desse vínculo, né, com o orçamento. Outras atividades, outras propostas que estão dentro da questão da inclusão do contemplar a diversidade, estão cruzando, assim, atravessando várias propostas dentro do nosso programa, como, por exemplo, a criação de disciplinas específicas para trabalhar a questão da tolerância, da justiça social, da acessibilidade, né, e todas as políticas que tenham um combate, né, a qualquer tipo de discriminação. Então, esse tipo de temática, nós pensamos que seja muito importante, que sejam trabalhadas junto a disciplinas abertas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, nós pensamos nessas disciplinas transversais que possam estar atendendo essas temáticas por dentro dos currículos e falando mais da questão social, né, como formação dessas pessoas, né, formação pessoal vinculada a uma formação profissional. Eu estava pescando aqui aquela hora que tu assumisse aí a resposta. Obrigado, Úrsula. A ação que a gente colocou lá é criar modalidade de bolsa de ensino para monitores do NAI. Então, está no nosso programa, né, criar bolsas específicas para monitores do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, para poder fazer especificamente esse apoio a esse ingresso, né. Nós colocamos também ampliar o percentual de cotas, em especial para pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista, tanto no SISU quanto no PAV, né. Então, cuidar para que a gente possa dar acesso a pessoas que têm deficiência, não só daquelas que vêm de escola pública. A nossa audiência talvez não tenha esse conhecimento detalhado, mas as cotas da universidade hoje, elas são para 50% das nossas vagas pelo SISU e para 90% das nossas vagas pelo PAV. Nesse 5 50%, minutos. Nesse 50% das vagas do SISU, só as cotas para pessoas com deficiência só fica dentro dessa metade das que são por cotas para aqueles alunos que vieram do ensino médio público. Então, uma pessoa com deficiência que não vem do ensino médio público não tem acesso às cotas hoje na universidade. Nós queremos ampliar, cuidar disso, né, colocamos no nosso programa, né, dar esse olhar para pessoas com deficiência, que não somente aquelas que vêm da escola pública, porque a gente entende que a deficiência é um limitador, independente da tua formação no ensino médio. Então, isso é uma ação bastante importante que a gente colocou no nosso programa, né. Preciso lembrar vocês, a audiência, que o nosso programa foi construído por muitas pessoas, né, o nosso grupo é bastante amplo, e essas ações vieram de anseios da comunidade, né, pessoas que trouxeram essas demandas para colocar no nosso programa, entendendo elas como prioritárias, né. Então, a gente colocou esses tópicos específicos entre os 136, porque a comunidade entende que essas ações são importantes. A Acho gente que colocou... Desculpa.
Vai lá, pode falar. Não, eu só queria acrescentar, né, que a dimensão da cultura de inclusão também, além da questão da diversidade, que ela é super importante de se estar presente, também a questão da acessibilidade, né, então nesse sentido nós falamos já, né, da questão do plano do diretor para pensar a questão da segurança e da acessibilidade a todos, e também políticas de acolhimento e permanência, aqui também essa questão da inclusão, vendo pelo viés, né, de incluir e que essas pessoas estejam acolhidas e que permaneçam, se vejam dentro da universidade, né, na perspectiva de uma formação integral. A ideia de uma inclusão também, não só nesse aspecto do ingresso, mas também das pessoas que entram para ser profissionais dentro da universidade, né, então servidores, professores, técnicos, trabalhadores terceirizados, então pensamos também na questão dos espaços de convivência e nas ações de convivência para melhorar a qualidade das relações também, como um modo de incluir cada vez mais e também integrar cada vez mais todas as categorias no nosso cotidiano da universidade. Então, ver a perspectiva da cultura de inclusão, um viés, né, de não só apenas do ingresso, mas também dessa permanência e dessa convivência. A gente colocou no nosso programa, nas 136 ações, nós destacamos 9, que a gente chamou de superação, tanto porque elas têm um impacto grande na universidade, quanto porque elas demandarão bastante esforço para serem realizadas, na sua amplitude, né, na sua totalidade. E uma dessas ações, eu vou ler para vocês, é estimular a oferta de disciplinas universais na graduação e na pós-graduação que tratem das temáticas de diversidade, tolerância, inclusão e justiça social, enfocando em princípios de acessibilidade e eliminação de barreiras. Então, isso é uma das 9 superações do nosso programa, e a gente entende que essas disciplinas presentes nos nossos currículos vão também fazer parte da nossa política, né, de inclusão, porque é muito importante que a gente tenha formação, né, que a gente estude, que a gente aprenda discuta os temas nos nossos currículos, tanto de pós quanto de graduação. Indo para nossa quinta e última questão, falaremos sobre a ponte entre a comunidade e a universidade. Nós queremos saber quais serão os programas que irão auxiliar nesta ponte de comunicação entre a comunidade e a universidade. Fiquem à vontade. Eu vou começar só dizendo que o nosso programa ele é todo permeado de ações de aproximação, integração da comunidade e a universidade. Eu vou de imediato passar a palavra para a Úrsula, porque eu sei que esse tema é muito caro para ela, muito importante. Deixar com que ela fale. Obrigada, Paulo. Na verdade, assim, nós temos a intenção de ampliar a questão da inserção social, de um lado, pela necessidade que vemos de uma maior integração da universidade com a comunidade, da divulgação das nossas pesquisas, das nossas ações, né, e, por outro lado, da necessidade de colocar a universidade como sendo da cidade, né, e sendo da cidade, ela estar presente nesse cotidiano de todas as pessoas, né, as pessoas que veem na universidade um espaço possível, inclusive para o lazer, né, então, por exemplo, uma ação que nós pensamos é criar espaços qualificados de esporte, cultura e lazer, né, então pensamos que a ABB está sendo já preparada nesse sentido, mas que ela possa ser um espaço para torneios, né, para encontros de corais, por exemplo, né, então, essa dimensão de um espaço qualificado para isso. Também, esse trabalho, essa questão do lazer nos campos, né, nos campi, por exemplo, no Campus Anglo, nós temos um espaço de área verde muito bonito, né, próximo ao canal, que pensamos em qualificar e também deixar aberto à comunidade, para que haja nos finais de semana possibilidade de piqueniques, encontros, né, então essa área preparar para o lazer, também ali com espaço de multiuso, podendo ter eventos, né, aberto à comunidade, e tanto quanto no Capão também, pensamos que os finais de semana no Capão seriam também possíveis, né, de fazer essa mesma proposta de piqueniques e eventos
no Capão nessa perspectiva de trazer cultura, lazer, encontros, né, das várias áreas nesse sentido. E também eu trabalho junto às comunidades, né, nós temos já várias unidades nossas trabalham nessa perspectiva de uma proximidade, tanto na questão da saúde, quanto na questão das artes, né, dos esportes, nós temos várias unidades que têm projetos em comunidades, em bairros, em escolas, e queremos ampliar essa atuação com projetos que possam estar já dentro da escola, projetos de extensão e de ensino e de pesquisa, trazer esse aluno que está na escola já no ensino médio para participar de pesquisas dentro dos nossos cursos, para fazer uma iniciação científica já no ensino médio, para que ele veja a universidade como uma perspectiva na sua vida, como um projeto de vida, que ele veja a universidade no seu futuro, né, no seu futuro de formação, no seu futuro como cidadão. Então, nesse sentido, essa questão do impacto social, né, nós pensamos que o impacto social só tem sentido se a universidade estiver no cotidiano das pessoas, tanto na questão do conhecimento, quanto na questão da cultura, e dos aspectos de possibilidades de sociabilidades, né, que seja pela questão do patrimônio, que seja pela questão da história, que seja pela questão da alimentação, né, nós temos um projeto que são as hortas urbanas, que podem ser trazidos para as escolas, né, a perspectiva da questão da qualidade de vida, da sustentabilidade, então, fazer com que os nossos estudantes, estagiários, profissionais em formação possam estar mais próximos à comunidade, nos vários âmbitos, eventos e possibilidades que a gente tenha de diálogo com a comunidade. E também trazer a comunidade, né, como a gente já tem projetos para a terceira idade, projetos para criança, nós temos vários projetos que incluem, né, que trazem e que dão esse acesso já enquanto extensão, e pensamos que essa dimensão dessa troca e dessa aproximação, ela só pode qualificar não só os nossos cursos, como a nossa comunidade. E também a questão desse impacto social pela região, né? Nós já temos projetos junto a algumas prefeituras, em que os nossos alunos trabalham em escolas com projetos e recebem, né, bolsa pelas próprias prefeituras. Pretendemos ampliar esses projetos, esse acesso, que o aluno que é lá de Canguçu, de Pedro Osório, que está na sua cidade, estuda aqui em Pelotas, possa estar já tendo uma atividade profissional já vinculada ao seu espaço de formação, né, ao seu curso de formação. Pretendemos também ampliar parcerias com empresas, né, na medida em que os alunos possam fazer esse estágio também, aproximando com o seu tema de pesquisa, de ensino. Enfim, temos várias propostas, pensando que realmente precisamos estar mais vinculados e divulgando mais o nosso trabalho para a comunidade. Tem 5 minutos ainda, né? Contribuir com um outro aspecto bastante importante da relação com a comunidade, que eu entendo que eu ainda posso abordar nesse tempo, que é a da relação da universidade com a comunidade pela inovação, né? No nosso programa aparecem muitas ações que aproximam a comunidade da universidade pelos processos de inovação da universidade, inovação tecnológica que a universidade produz, né, aproximação com a indústria local. Então, nós colocamos no nosso programa ações que têm esse objetivo, né, fomentar a relação da universidade com a sociedade, também pelo setor produtivo, também pelos ambientes da indústria, né. Então, nós colocamos no nosso programa em ampliar as comunidades e ambientes de inovação dentro da universidade, criando outros espaços de incubação, né. A gente tem que lembrar que as incubadoras dão início a empresas, né, e essas empresas, elas geram emprego e renda para a nossa sociedade, porque elas são empresas locais. Então, nós temos um papel hoje com uma incubadora de base tecnológica que ficava ali na Barroso. Na nossa gestão, ela foi para o lugar onde ela deveria ter nascido, que é o Parque Tecnológico da cidade. Então, lá no Parque Tecnológico da cidade, ela dá vida àquele parque, ela movimenta com os alunos da universidade o parque, é um bem enorme para o município, né, que a gente está produzindo,
Nossa incubadora hoje gera cerca de 920 empregos diretos e indiretos. Então, só para a gente ter uma ideia da incubadora de base tecnológica, né? Então, nós colocamos nas nossas propostas, entre nossas propostas, fomentar esses ambientes em outros espaços da universidade, com outras áreas de conhecimento, né? Colocamos, inclusive, uma das superações envolve uma incubadora, institucionalizar uma incubadora de base social, né, que é bastante importante, na mesma linha, né. Nós temos uma outra ação importante, que é estabelecer políticas de comunicação sobre pesquisa, ensino, extensão e inovação para a comunidade. Então a gente precisa se aproximar, aproveitar o momento em que a nossa universidade está em evidência na região e no município, para criar um canal de comunicação permanente para que a sociedade se aproprie das ações da universidade e a gente tenha na sociedade um parceiro para as nossas lutas, né? Quando nós falamos de orçamento agora há pouco, a gente tem que lembrar que se a cidade se dá conta que é do papel da universidade para a cidade, né? A gente tem a cidade como uma aliada para a busca de recursos, mas a cidade como uma aliada ao enfrentamento dessas questões, né, nem que seja nos movimentos de rua, né, que a gente fez, inclusive, ano passado. Então, essas ações são importantes. Nós colocamos no nosso programa, criar um programa institucional de bolsas de mestrado e doutorado para inovação, que aproxima a sociedade à medida que a indústria paga parte da formação do aluno, paga a taxa de bancada, como o CNPq faz, num programa chamado DAI, que é Doutorado na Indústria. 1 minuto. E é um programa que a gente se espelha para propor o nosso, de bolsas de mestrado e doutorado para inovação. Enfim, nós colocamos várias ações nesse sentido, também de nos aproximarmos da sociedade por essa via que a gente também considera importante, que é o desenvolvimento tecnológico, né? Levar o conhecimento para as empresas locais, para que essas empresas locais se capacitem e possam, então, gerar emprego e renda na região, né? Nós consideramos um papel importante que a universidade pode cumprir, né, com a relação com a sociedade. Colocamos também um programa de internacionalização importante para a universidade, para ir além da sociedade regional, né, para programa de internacionalização em que a gente cria mecanismos para a universidade poder aumentar a presença, inclusive, internacional, né. A gente colocou um programa específico da universidade de internacionalização, voltado para intercâmbios, por exemplo. Então, colocar nossa universidade em relações de todos os níveis. Perfeito, então. Agora, chegando ao final do programa, para encerrar, abrimos 5 minutos para vocês poderem conversar com os seus públicos. Então, fique à vontade dentro desses 5 minutos de encerramento. Queria agradecer aqui o espaço de vocês, né, ao professor Miralha por ter nos convidado, o professor William pela presença, a Natália pela intermediação, agradecer o espaço aqui da rádio, dizer que é um momento muito importante, né, e democrático da escolha dos nossos representantes da universidade. É importante que todos participem, que todos estejam atentos, olhando os programas, vendo as propostas. Nós estamos aqui nos colocando como uma chapa que pretende continuar o trabalho que está sendo feito, né, o trabalho da gestão do Pedrinho e do Luiz. Então, nós estamos aqui, a chapa diversa, justamente pensando que podemos ampliar e ouvir todas as vozes, todas as diversidades, e trabalhar por uma universidade que qualifique, né, a formação em termos de defesa de autonomia, democracia, e vendo a questão do impacto social, trabalhando em função da defesa dos direitos e das liberdades, pensando numa formação que seja pessoal e profissional. Colocamos o nosso programa à disposição de vocês, chapa diversa, e aguardamos vocês, a participação de todos no nosso pleito, que estejam atentos aos debates que já começam essa semana,
E muito obrigada aqui pelo espaço. Aproveitar o espaço final aqui, então, para agradecer também, né, faço minhas as palavras da Úrsula em relação a todos vocês aqui, obrigado à audiência. Eu quero terminar dizendo o quão importante é para a nossa comunidade, de 4 em 4 anos, participar de um processo democrático de escolha do reitor e vice-reitor, né? Nós fazemos isso não faz muito tempo, a nossa audiência pode ser nova na universidade, né, e nós temos aí um histórico de 2 eleições consecutivas, a que elegeu o Mauro Delpino e a que elegeu o Pedro Alau, e estamos na 3ª eleição consecutiva, né, agora, nesse momento. Esses momentos de eleição, a comunidade para pensar o que foi feito nos 4 anos anteriores e o que as chapas estão propondo para fazer nos próximos 4 anos, né? A comunidade para ver as pessoas que estão se oferecendo para ocupar esses cargos de reitor e vice, e a lista tríplice, a gente não pode esquecer como é que funciona o processo na universidade. Então, esse momento é muito importante para a universidade, e tem que ser tratado com bastante atenção por toda a comunidade, né? É um processo de escolha democrática, onde se apresentam 3 pessoas como candidatos a reitor, porque a gente tem que compor uma lista tríplice no Conselho Universitário para mandar para Brasília. Essa lista tríplice é ordenada, no nosso caso é o Paulo, sou eu, o candidato a reitor, temos a Isabela do CENG e o Heraldo da ESEF, compondo a lista tríplice. Então, se nós formos escolhidos pela comunidade num processo democrático em que toda a comunidade deverá participar, todos os nossos estudantes, todos os nossos técnicos, todos os nossos professores têm que poder votar num sistema que foi proposto esse ano paritário, como no ano passado e no retrasado. Então, cada categoria tem 33% do peso da eleição, então nós temos que ter a nossa comunidade escolhendo e votando em massa, decidindo então o que ela quer nesse modelo, para que o Conselho Universitário mande para Brasília essa lista tríplice com o primeiro colocado, o candidato escolhido, e a gente tem, né, o vice-reitor eleito junto, no caso aqui é a professora Úrsula que está comigo. Então nós temos que ter muito cuidado com esse processo para garantir que toda a comunidade conheça todas as pessoas e todos os programas que estão sendo colocados à disposição para que façam a sua escolha de forma democrática. 1 minuto. Então, para nós é muito importante que a comunidade nos conheça, por isso que temos nossa página no Facebook, estamos nas redes sociais, no Instagram também, temos tentado colocar nossas posições a público sempre para que a comunidade nos conheça. Temos nosso programa, é fácil de encontrar ele no Facebook, e lá nossas ações estão claras, elas são execuíveis e elas serão executadas se a comunidade entender que nós somos a chapa que deverá ser eleita. Então, obrigado mais uma vez, nós somos a chapa UFPEL Diversa, a chapa 1 do processo, a chapa de situação. Muito obrigado. Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miraglia. Apresentação: Carlos Alberto Miraglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros. Música: Ricardo Severo. Locução: Rubens Caribé. Filosofia Sem Fronteiras. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência.